Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Capivara Tank. Aqui a gente fala sobre investimentos em startups. Trazemos empreendedores e investidores para contar um pouco sobre a sua jornada de investimento. Eu sou o Thiago e ao meu lado está meu parceiro Ramada. Bem-vindo, Ramada. Fala, galera. Obrigado por todos aí. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, agradecer o nosso patrocinador, nosso querido Sebrae SC. Obrigado, Sebrae. E hoje a gente está aqui com um convidado que vai completar. A gente prometeu, então teve um episódio aí com o Orlando que a gente fez e a gente prometeu que a gente ia trazer aqui alguém para comprovar as histórias, que a gente achou as histórias muito incríveis, né? Será que o Orlandinho não tá dando uma exagerada, né? Então a gente resolveu trazer aqui o Mike, né, cara? Pô, seja bem-vindo, Mike. Bem-vindo, Mike. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa trocar uma ideia e ajudar muito o pessoal que está ouvindo a gente aí de casa. Pô, show, legal. Começa contando aí um pouquinho da tua história, Mike. Depois a gente vai entrar nessas histórias aí que o Orlandinho começou a contar. Então tá bom. Eu escutei o podcast dele, né? Então eu vou... É verdade? É verdade que tá lá, tá então bom, eu vou beleza. também deixar... Eu vou falar só as partes que ele não contou, né? Para dar uma complementada mais ou menos por aí. Bom, então, eu sou o Mike, eu tenho 31 anos, sou natural de Timbó, assim como Orlando, a grande Timbó. A grande Timbó. E, bom, eu nasci lá, cresci lá, a minha família é uma família que, na verdade, era... Timbó já é no interior, né? Eu brinco que meus avós moravam no interior de Timbó, então lá onde mal chegava a energia, onde que eles meus pais cresceram, então, tipo assim, a nossa família sempre foi uma família muito simples. Uhum. Meus avós trabalharam na roça ou como operários por basicamente toda a vida. Até os 60 anos eles moraram de aluguel, até eu nascer eles foram morar com meus pais junto e eu junto, então aí que a gente construiu nossa casinha lá em Timbó. E meus pais também começaram a trabalhar cedo, 13, 14 anos, meu pai vendendo picolé, minha mãe numa fábrica de pipoca. Então, tipo assim, o resumo da ópera... Picolé com pipoca. Resumo da ópera, tipo assim, de casa a gente sabia que nada veio de graça, vamos dizer assim, né? Eu tive uma infância muito simples e essa é uma coisa que estava na minha cabeça, assim, desde cedo. Quando eu era mais novo, eu sempre curti muito esporte, assim, então... cheguei a jogar vôlei, futebol, competir, né? Inclusive por cidades fora de Timbó, cheguei a jogar fora. Então, assim, é a única... Atleta profissional mesmo? Não, eu cheguei profissional, fui até os 17, assim, né? Lá no... Não é Timbó ou em Indaial agora, que tem aquele de futebol americano? Que é... Então, cheguei a jogar no Rhinos, Jogou? né? No Tu jogou time de também? futebol americano, Timbó. joguei também. Cara, eu joguei já um pouco de tudo. Que De massa. esporte foi um pouco de tudo já. Esportista. Sempre curti muito, assim, né? Uma coisa que até hoje no meu dia a dia pratico, é uma coisa que, sei lá, se eu não faço, me faz falta. Então, é uma coisa que para mim é essencial. Legal. E, assim, uma coisa que eu penso que fazendo uma analogia, assim, né, de tipo... Eu nunca tive um incentivo para empreender de casa, né? Era sempre uma coisa assim, meus pais eram... tinha uma família simples, não para eles, assim, encontre um emprego numa empresa consolidada, cresça ali, né? Cria uma estrutura... Eu quero pro meu filho o que eu não quero pra mim, né? Tipo... Mais ou menos isso, Porque não tava assim. passando, porque se eu falar que teu pai tava empreendendo, mas era difícil naquela época, né? Então, na verdade, assim, de Eles casa queriam- ninguém empreendeu, né? Então, para eles era assim, tipo assim, tá. cara, fique num lugar, encontre um lugar, assim, consolidado e fique ali, porque é isso que Seguro. vai te trazer segurança durante a vida, era tipo isso. Então, eu nunca, tipo, aprendi muito essa questão de competitividade, assim, ser, vamos supor, direcionado a essas questões, assim, que traz esse frio no estômago, né? Eu acho que o esporte sempre me deu isso, assim, Ele traz de isso, né, pequeno. cara? Ele Cara, traz total, assim, é muito senso de disciplina, um senso de, tipo assim, cara, vamos pegar junto aqui, construir alguma coisa trabalhar em com o equipe, time, assim. É uma coisa que eu vejo hoje, é o único, assim, ponto no meu passado que me faz, assim, eu acho que trazer uma analogia para os dias de hoje, que eu acho que me ajudou muito, assim, nesse momento, assim, de empreender. É uma coisa que eu penso bastante, assim. Enfim, bom, quando eu quando eu me formei, né, no ensino médio, aí eu comecei a pensar na minha vida, cara, o que eu vou fazer? Não sabia o que eu ia fazer, então, tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia ter uma empresa de tecnologia. Se o Mike de 14, 15 anos me visse aqui agora, eu ia pensar, cara, não acredito, tipo, meu Deus, ainda mais no sistema financeiro, é o tipo de coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer. E tanto é que quando eu saí do terceirão, eu fui trabalhar, não comecei a faculdade, fui trabalhar no chão de fábrica de uma indústria têxtil lá de Timbó, na Tipotil, então eu trabalhava das 5 às 1h30. O pessoal chama de peão de fábrica, né? Então era isso, literalmente. De noite eu dava aula de inglês, o meu pai é professor de inglês, então daí que vem Mike, né? Então
Então, de manhã cedo eu trabalhava na indústria, de noite eu dava aula de inglês. E aí começou uma vontade de, putz, cara, preciso fazer uma faculdade, aquele negócio, né? Parece que, pelo menos até a minha geração, parecia que era meio que obrigatório, assim, cara, você tinha que fazer uma faculdade. Sim. E aí eu comecei comércio exterior, tipo, sem critério nenhum, o único critério era, falo inglês, sei lá, né? Vamos no comércio exterior, sem critério nenhum. É o terceiro que passa aqui com comércio exterior, É cara. verdade. É mesmo? Esse Olha a aí, ó. estatística aqui tá verdade, no comércio verdade. exterior, mesmo? cara. Caramba. O Manuel, a Dani e tu. Legal, cara. Nem sabia. Pois é. Cara, não, eu comecei comércio exterior sem critério, acabei gostando da área. Nessa época, eu saí lá na indústria da gráfica, trabalhei em outros lugares, cheguei a trabalhar na Bosch, em Pomerode, com Orlando. Então, a gente já se conhecia, assim, no mesmo grupo de amigos, mas ali a gente teve, acho que, um contato mais próximo, assim, trocava bastante ideia e tudo mais. E aí o Orlando saiu da Bosch e vim trabalhar numa fintech, numa startup em Floripa. Aí vocês escutam o podcast dele que ele explica tudo lá, né? e eu saí da Bosch e queria achar uma empresa na área de comércio exterior, porque eu pensei assim, cara, se eu não trabalhar na área, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou fazendo esse curso? Então, acabei encontrando uma vaga numa empresa aqui de Blumenau, inclusive. Eles eram uma importadora bem pequena na época, tinha 2 pessoas, assim, o Jean e o Vitor. O Jean era o dono da empresa. E eles faziam o processo de importação. Então, tipo assim, quero importar um produto, a gente desenvolvia o produto, desenvolvia o fornecedor, tudo na China e trazia para cá. Naquela época em que o dólar custava R$2, né, cara? Que saudade disso. Lembro até hoje, quando eu tenho no meu caderno, que o dólar estava valendo R$2, R$1,99 na época. Então, assim, era um mundo onde a importação valia muito a pena. E lá que eu aprendi, de fato, comércio exterior, né? Então, tipo assim, fazendo na prática, vendo na prática, porque é o tipo de coisa que, se está na faculdade, é tudo muito abstrato, assim, tal documento, tal processo. Pá, cara, isso parece que nem existe, parece que estão te contando uma história. Agora, ali fazendo na prática, que você vê que, de fato, existe, que é necessário. Numa empresa pequena, tu não faz uma coisinha. Você faz de tudo, exatamente. Exatamente. Então, e nessa empresa ali, acho que foi uma experiência muito importante para mim, porque quando depois de uns 6 meses trabalhando lá, menos de 1 ano, a gente importou um container de matéria-prima têxtil e metade desse container o cliente não conseguiu pagar. E daí a gente pegou todas aquelas caixas, assim, encheu o escritório todo de caixa. Tipo assim, a gente mal e mal conseguia se ver lá dentro, assim, né? Tinha que se levantar para conseguir ver Aquela cena de acumuladores. E aí o meu chefe assim, cara, aqui, ó, pega o telefone, tem tal contato que eu sei que usa essa matéria-prima aqui, tenta vender para eles. Aí peguei o telefone, vendi, né? E daí a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, isso aqui tem uma oportunidade. Vamos começar a importar e revender aqui no Brasil. E aí, depois de 6 meses daquilo, eu fiquei responsável por toda essa unidade de revenda. Então, fazia tudo. Emitia a nota, ligava para vender, botava a caixa no caminhão, cara, tudo. Literalmente descarregava quando chegava o container novo. Caraca. Enfim. E aí, cara, foi muito legal para mim, porque assim, eu acho que essa foi uma das experiências que mais me deu condições depois de empreender, né? Porque o meu chefe me dava muita liberdade. Toda a estratégia ele é o que bolava, ele sentava comigo, me dava o caminho e tal, mas me dava total autonomia, assim, liberdade para fazer. Era dono sem ser dono, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que essa foi uma experiência que me deu, assim, condições de empreender. E é uma dica que eu dou, assim, para todo mundo que eu converso, assim, para quem está ouvindo aí, que está querendo empreender, que está começando. Eu acho que uma coisa muito importante é tu achar um emprego num lugar que te dê liberdade para você descobrir no que você é bom. Porque eu, por exemplo, não sabia que eu era bom em vendas. Descobri ali, fazendo, sabe? Às vezes eu até pensava, cara, eu não sou bom nisso. No começo eu achava. Eu sou bom em esporte, mas, né? cara, tu te joga ali, no fim das contas tu descobre o que se vai bem e o que não vai. Então, eu acho que essa importância de tu cair num lugar que te dê liberdade. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa essencial. Foi o tipo de coisa que me permitiu ter minha empresa, por exemplo, hoje, né? Bom, nessa época ali, como a empresa era em Blumenau, o Orlando ele voltou para cá para terminar a faculdade. E a gente estava morando junto no mesmo apartamento. E aí, ele já tinha iniciado o projeto da Atar, que era uma coisa bem, bem diferente de agora, né? E aí, como a gente trocava muita ideia, ele acabou me convidando, quando a ideia estava recém-nascendo, assim, e a gente embarcou junto, né, no Sinapse, acabou ganhando a verba do Sinapse, e que nasceu o CNPJ da Atar. E, assim, no começo, eu trabalhava part-time, eu trabalhava, na verdade, assim, full-time nessa importadora ainda, e daí chegava de noite, tipo 6h30, 7 horas. A gente trabalhava até turno. 3, 4, 5 da manhã, acordava no outro dia 6h30 e ia trabalhar.
Então foi tipo assim, no começo foi bem puxado, porque tipo, tinha essa divisão aí de dia a dia. Tu lembra mais ou menos que idade vocês tinham? Cara, ali a gente tinha, acho que 23, 24, por aí. Gasto total ainda, cara. Ei, não precisava nem dormir, cara. Nem precisava dormir. Né, cara? O cara dormia 3, 4 horas. Tava de boa. É importante isso. Exatamente. Hoje dorme mais e parece que não dá. Não dá tempo. Não chega. Mas enfim, e aí chegou num ponto onde que a gente conversou e ficou claro que precisava ser tocado full time ali na Atar. Nesse primeiro, aí o que aconteceu assim, cada um até fez um pé de meia assim para se manter. E durante o primeiro ano da Atar, a gente não tirou salário, muito pelo contrário, né, torrou toda a grana que tinha guardado, assim. Foi bem complicado, né, porque só o fato de entrar, na verdade, na empresa na época, eu estava numa vaga consolidada, numa empresa que estava crescendo muito, ganhando bem para minha idade. Tipo assim, meus pais pensando assim, pô, legal, fechou, Você achou, né? Tá, O futuro do meu filho tá garantido. Tá encaminhado. E aí eu chego para eles e falo assim, não, o negócio é o seguinte, eu vou sair para ir para uma empresa que faz um anel. Então, cara, foi tipo loucura assim, né? Imagina a cara do pai. Não fazia sentido na cabeça de ninguém. E até falo assim que, na época, sei lá, assim, não tinha uma coisa dentro de mim que me falava, cara, isso aqui é garantido, é certeza que vai dar certo. Mas tinha uma coisa que me falava assim, não sei por que tu tem que ir pra lá, sabe? Tipo assim, essa foi mais ou menos o feeling que veio. E aí decidi ir pra lá. Não foi uma coisa racional, porque não era nada racional. Não. Se você ser racional, com certeza mas o cara... o empreendedor tem isso, né? Tem aquela hora que vem aquela coisa, fala, meu, Tem, pega aquela convicção e fala, cara, É. tem que ter isso. A hora que ele sentir isso, o negócio Exatamente. É isso mesmo, Ramada, cara. E, enfim, aí a gente entrou, né, nesse barco maluco aí que é a Atar. E o Orlando falou, acho que boa parte do começo, assim, de uma forma assim, eu queria trazer alguns pontos, acho que ele não comentou, que são bacanas. A Atar, ela foi sempre uma história assim de persistência e de sobrevivência, eu acho que acima de tudo, né? A gente pivotou muito ao longo do caminho. E pivotar é uma coisa que, assim, quando tu escuta no livro é bonito, é legal, mas quando tu tá na pele ali, dói muito. Porque é o tipo de coisa que quando tu pivota, cara, nunca dá resultado na próxima semana. E tu tá ali ansioso, né, pra ver o resultado. Leva meses, cara. Teve vezes que a gente pivotou que levou mais de ano pra você... e fica naquela perceber coisa, o retorno. devia ter feito, mesmo pivotado, vamos voltar. Nunca é 100% claro, assim, porque tu vê a oportunidade, tu parece que é pra lá, tu vê uma diferença, mas assim, pra ter certeza mesmo, cara, leva tempo. A decisão de pivotar não é fácil. Não é fácil, assim, a gente fez algumas vezes. E quando você já tá fazendo algumas vezes, quando chega a hora de tomar uma nova decisão dessa, tipo assim, tu vê a oportunidade, vê que faz sentido, mas dói um pouco. Tu pensa assim, pá, já passei por isso. De novo, cara, né? Vou ter que passar por todo esse negócio. Quase dar uma ré às vezes, né, cara? Não, assim, foram, assim, muitas vezes que foram complicado. E é óbvio, assim, né? A gente olhava para trás e percebia, assim, tinha dado resultado as últimas pivotadas. Então, a gente estava sempre melhor. Mas uma coisa, assim, que eu percebi, falando com muito empreendedor, é que é natural, né? Tu sempre tem a sensação que podia estar melhor. Sempre. Então, a gente teve esses dias no Startup Summit, ali em Floripa, e muita gente que hoje empreende, que a gente conhece de muito tempo aqui de Santa Catarina, tu puxa o cara pro lado, assim, o cara tá muito bem, né? Tipo, a empresa tá bem, tá escalando, tá tudo certo. Tu puxa o cara pro lado e fala, e aí, como é que tá? Cara... tá legal, assim, mas, pô, podia tá, né? A gente sempre acha que... Cara, e é assim, então, tipo assim, empreender, pra nós, eu acho que foi muito isso, assim, foi sobreviver. Chegar, tu tá vivo na hora que chegar a oportunidade certa. Porque ao longo do caminho, assim, eu não preciso nem falar, né? Quem tá me ouvindo empreende sabe, que é só porrada o tempo todo e pepino, vamos dizer assim. Tiro, porrada e bomba, né? Cara, é só isso. Né? Mas, assim, estar preparado para a hora quando a hora chegar, eu acho que foi o caso. Porque quando a gente pivotou nessas vezes, quando a gente chegava nesses momentos, assim, de baixa, sempre dava uma sensação de que, pá, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu pulo fora? Será que é isso aí mesmo? Será que é assim, né? Porque o cara se pergunta, cara, será que os caras que estão lá fora empreendendo nas outras empresas também estão passando por isso? Porque não é possível, sabe? Tipo, às vezes tu chega nesses deadlocks, assim. Mas, assim, deu certo, né? Hoje é fácil, olhando para trás, dizer que deu certo, mas na hora nunca era, tipo, trivial, assim. Era uma coisa que
que doía e que a gente aprendeu. Hoje em dia tu fala pivotar, né? Só para tô validando meu modelo de negócio, né? Como se fosse isso, né? Então a gente valida várias vezes, né? E hoje quando tu vai investir em alguma coisa, tu tem uma estratégia que tu olha, cara, eu vou fazer isso aqui para me ter uma saída lá na frente. Mas naquela época não tinha isso, né? Exato. Nem sabíamos o que é isso, né? E eu acho que uma coisa que dificultava muito, assim, é que a gente sempre teve um negócio difícil. Nunca foi, tipo assim, um SaaS, vamos supor assim, Muito sabe? claro. Certeiro, né? Certeiro, né? isso. Sim. Não, era sempre assim, cara, wearable de pagamento. Meu Deus do céu, quem faz isso primeiro, né? E depois, assim, vamos pro mercado de fintech, de conta digital B2C. Meu Deus, era só player gigante, com muito mais grana que nós. Pô, daí depois a gente foi pro Banking as a Service. Pô, legal, era um nicho novo, vamos supor assim, um mercado novo, bem nichado, só que extremamente técnico. Então, todo mundo que entra na empresa tem que dar um crash course, assim, de um banho de loja, mas um banho de loja, né? Pesado. De escova de aço, assim, para Um ensinar bem o que significa. Porque, assim, por exemplo, assim, ninguém lá em casa sabe o que eu faço. É uma dor explicar para as pessoas que eu conheço na minha vida pessoal o que eu faço, entendeu? Então, tipo assim, imagina para um cliente, né? Óbvio, né, que você vai daqui a pouco achando os caminhos de qual vender. Mas não é... Nunca foi, tipo assim, um mercado simples que a gente trabalhou. Tu Então, tem que educar, né? Tu tem que educar o cara a entender. Foi sempre assim. Sempre assim, né? Desde o começo, assim. Sempre tendo que educar. Mas, enfim... mas eu acho que assim, uma das coisas que ajudou muito nesse período é porque os meus amigos sempre... A gente tem muitos amigos em comuns, né? Eu e o Orlando. Então, eles sempre pedem pra gente assim, pô, cara, vocês sempre parecem estar em harmonia quando vocês estão aqui pra trocar uma ideia com a gente, né? Tomar um café, né? Vocês parecem sempre estar em harmonia. Daí eles falaram assim, cara, vocês não brigam, não? Eu falei, cara, direto também não, né? Mas assim, muitas vezes já fechamos o pau, assim, cara... eu acho extremamente normal, mas eu acho que uma coisa que sempre funcionou é porque a gente acorda no outro dia e pensava, cara, eu quero ir pra lá e esse cara aqui também quer ir pra lá. A gente quer a mesma direção, né? Todo mundo quer a mesma direção. A gente Então, discorda, mas a gente quer ir pro mesmo eu lugar. acho que isso sempre fez Perfeito. funcionar. Então, porque, tipo assim, cara, foram 8 anos e meio agora convivendo com o Orlando, assim, ele com certeza é a pessoa que eu mais conversei na minha vida. Mais que meus pais, mais que qualquer outra pessoa. Então, tipo assim, ele me conhece muito pessoalmente, eu conheço ele, a gente, tipo assim... conviveu junto por muito tempo. E era, cara, a gente passou por tudo junto. A gente veio da merda, a gente comeu muita merda junto, a gente cresceu, a gente fez o exit junto. Então, tipo assim, tudo que eu tinha de anseio e de receio, ele também passava. Então, isso eu acho que ajudava muito também no dia a dia, né? Do tipo assim, pô, tu tá passando por aquilo, tem alguém junto, posso me abraçar. Seja pra ir pra baixo, Na ou seja pra alegria e na subir, tristeza, né? é um casamento, hein? Cara, foi exatamente isso. E sociedade, eu acho que é isso, assim. E uma dica, então, que eu dou, cara, que eu acho que é muito válida nessa hora de buscar um sócio, encontrar ou procurar um sócio, é que, cara, tu tem que olhar, acho que no olho da pessoa e ter certeza, assim. Tipo uma esposa, uma namorada, assim. Se tu tiver algum tipo de dúvida, eu diria assim, cara, calma, não embarca ainda, não fecha negócio. Olha no olho, tipo, espera um tempo, assim, convive um pouco, porque... vocês vão passar por tanta coisa junto, assim, e mais do que os momentos bons, a maioria é momento de bad, entendeu? Bad, alguém que vai ter que puxar o barco quando tu tá meio mal, ou tu vai ter que incentivar essa pessoa. Então, essa característica eu acho que é muito importante, assim. Tu vê uma pessoa que tu diz assim, cara, essa pessoa aqui eu sei que eu posso... A gente vai poder se abraçar e ir para onde for e vai dar... É por isso que todo mundo fala, escolha bem o seu sócio. Isso. Não é porque é o sócio que vai poder ajudar a financiar, nem isso. É porque nessas horas que pivotar, que a adrenalina vai lá em cima, que cada um fica com as energias aí bem agitadas, é aí que a sociedade tem que segurar, né, cara? É hora que tu vai ter só esperança, né, cara? Vai ter só esperança e tu Só vai ter que olhar pro cara e falar assim, a gente tem fé? A gente tem fé, né? E se o cara falar que não, velho... Exatamente. E o dinheiro saindo da conta, né? O dinheiro saindo da conta, o desespero assim, ali, cara. E na escala, né? Conforme a empresa vai crescendo, assim, eu acho que uma outra característica que a gente percebeu muito em sócios, assim, é que você tem que ver qual a capacidade... Porque no começo é assim, é esperança. Tipo assim, tu vê no olho da pessoa que ela vai querer ir pro mesmo lugar que tu, vai topar tudo, vai aceitar, né? Pegar o escudo, a espada e atravessar o deserto vai entrar na merda contigo. Vai entrar contigo, exatamente. Agora, ao longo do caminho, conforme o negócio começa a crescer, eu acho que é muito de perceber o quanto essa pessoa consegue escalar
a empresa junto contigo. Então, do tipo assim, porque no começo você tem, tipo, sei lá, 2, 3 funcionários. Hoje a gente está com 90, por exemplo. Então, a capacidade das pessoas, o tamanho da empresa é o tamanho das pessoas. Então, se a pessoa que está do teu lado não conseguir, eu acho que crescer contigo, inevitavelmente a tua empresa não vai crescer na mesma proporção. Com certeza. Então, eu acho que quando vai crescendo assim, é a questão do tipo dos sócios que iniciaram, acho que identificar qual é o perfil de cada um, porque tem aqueles que vão ter perfil de não ser líderes mais, eram no começo, agora não tem mais, ele não conseguiu chegar no porte que a empresa precisa do líder. E não tem problema. Mas às vezes ele é um bom técnico, às vezes ele é um cara que é muito bom em RH, às vezes ele é muito bom em finanças. Vamos colocar ele num lugar que ele se sinta bem, porque ele é um cara que, acima de tudo, tem a cultura. Não perdeu o valor, né? Ele não perdeu o valor, exatamente. Perfeito, Então, isso é mais difícil de achar. É mais difícil achar um cara que esteja num financeiro, que tem valores da empresa, do que um cara só bom de financeiro. Exato. Então, eu acho que essas são outras coisas que a gente aprendeu. Então, é colocar as pessoas, encontrar o lugar das pessoas para que elas se sintam bem, assim, que a empresa consiga crescer. Né? Voltando aqui para a história, eu acho que tem antes de entrar no M&A aí, que eu acho que o pessoal quer ouvir, tem uma história bem legal, assim, que eu acho que deu o start ali pro M&A. No começo de 2019, a Kátia, ela entrou como nossa sócia. A Kátia, ela é uma pessoa sensacional. Eu acho que grande parte do resultado que a gente tem até hoje foi do fato dela ter entrado. Ela é formada em 3 faculdades e é ela que nos ajudou muito no M&A. Ela já tinha feito 4 M&As, 2 de venda, 2 de compra. Que massa. E ela tinha muita experiência com a parte financeira. Enfim, é uma empresa assim já de, né, mais experiente. Tipo, ela casou muito bem assim com a... Casou. E ela foi o tipo de sócio que nem eu falei. A gente chegou um dia, jantou e, cara, deu um match assim. Eu falei, cara, ela massa, tem que vir pra cá. Ela falou, quero ir pra aí. Como é que vocês conheceram ela, assim, da onde? A Kátia, ela trabalhou na empresa do nosso primeiro investidor, que foi o Dieter. Tá. Eles fizeram um exit para a DataSul, que depois foi logo comprada pela TOTUS. E ela que cuidou de todo o M&A para eles. Assim, eles tiveram um escritório lá jurídico e tal, mas ela que fez toda a parte do M&A. Aí, através do assim. Dieter... Através do Dieter, a gente chegou no momento que a gente precisava muito assim, de alguém da parte financeira, contábil, né? E ela tinha sido... Aí vocês passaram essa dor também pro Dieter, né? E daí ele falou assim, cara, eu tenho a pessoa para vocês. Eu estou só trazendo isso, que isso é legal falar pra galera, tipo assim, gente... conversem, falem com seus investidores, empreendedores, porque eles têm essa rede network que foi importantíssimo para o operatário, entendeu? Exatamente. É legal vocês brifarem com certeza, isso, assim, graças ao Dieter, né, que foi quem achou a Kátia, graças a ela. Então foi assim, foi essa corrente, né? Dieter e Kátia, eu acho que ajudaram muito a gente aí nesse crescimento. Nessa hora a gente estava bem na virada, assim, né, pro B2B, quando a Kátia entrou, então a gente estava, digamos assim, dizendo, não, é pro B2B que a gente vai, mais uma pivotada, vamos lá, galera, puxa o gás aí, vamos embora. E aí a gente estava fazendo um produto naquela época que tinha dado muito certo. A gente estava bem no lançamento do Pix, a gente foi uma das primeiras empresas a entrar no Pix aqui no Brasil. Quando muitas empresas maiores que a gente não tinha entrado, a gente, se lascou naquele fim de 2020 para conseguir entrar no Pix. E a gente tinha um produto focado em corretoras de criptomoeda. Porque qual que era o problema do mercado? O cara que investe em criptomoeda, ele pode comprar e vender cripto 24/7, fim de semana, todo horário. Só que, para comprar uma cripto, como é que você faz? Você deposita lá na corretora, aí lá você tem reais, você pega e compra Bitcoin, por exemplo. Você quer sacar, você vende Bitcoin, você tem reais, aí você saca para tua conta. Só que tudo funcionava só por TED. Então, até às 5 eu tinha que fazer a TED para lá, para conseguir no fim de semana investir, por exemplo. Só que o mercado de cripto não era por TED. Né? Claro, então, tipo assim, uma coisa é o mercado da bolsa, que daí funcionava igual no mesmo horário, ok. Agora, o mercado de cripto não era assim. Então, o pessoal de cripto tinha muito essa necessidade, às vezes, de comprar durante o fim de semana, de querer executar e usar logo o dinheiro no dia a dia. Tinha que ter saldo na conta lá e deixar dinheiro parado. Exatamente. É porque, às vezes, a oportunidade vinha no sábado, no fim de semana, exatamente. Aí tu tinha que ter lá mesa de compra ou venda. E daí, a gente, como já estava no Pix, a gente lançou um serviço que, como a corretora criava uma conta PJ com a gente, então, ela mantinha um saldo, bolsão, vamos dizer assim, dentro aqui da Atar. E quando um cliente dela depositava, ele podia depositar por Pix, caía na nossa conta, na conta da corretora aqui na Atar. E como ela já sabia que estava com a gente, ela já acreditava esse saldo lá para o cliente na corretora. Ou seja, era online. Instantâneo o negócio. Entrava, bateu lá. Seja de fim de semana, seja de noite, qualquer horário. E a mesma coisa para venda. Então, o cara podia executar a venda lá e já ter dinheiro na conta dele. Para usar para comprar, fazer compra no mercado, para botar gasolina e tudo mais. E com esse serviço, a gente
praticamente dominou o mercado de cripto. A gente ganhou os principais clientes do mercado, a gente fechou. E eu aí, não sabia desse lance de cripto. mas o que aconteceu? Daí chegou no fim de 2020, no dia 23 de dezembro, o nosso banco parceiro ligou pra gente e falou assim, o negócio é o seguinte, cara, a gente não conhece direito o mercado de cripto, a gente tá querendo entender um pouco mais, então até a gente não entender um pouco mais, para tudo até amanhã. Que? Isso dia 23 de dezembro. Tava indo sério bem, isso? o cara veio... Cara, ia parar o banco tudo. Tudo, Natal, parou ali, tudo. final do ano. Tinha gente que já tava de férias, cliente nosso. Cara, nós pegamos, eu e Orlando passamos o dia 24 todo ligando pra todo mundo, explicando, cara... Tava chorando, calma, fetal assim já. a gente vai ter que desligar a operação e tal. Os caras falando, pô, cara, mas eu não tenho um backup pra tua solução. Assim, a gente se queimou com todo mundo. Nossa. Começou janeiro, assim, na merda. A gente não sabia acontecer. Esse mercado gera 80% do nosso faturamento. A gente perdeu 80% do faturamento do dia pra noite. Eu lembro que a gente começou o ano em janeiro, eu pensava assim, cara, o que nós vamos fazer? Eu lembro que os funcionários se perguntavam assim, cara, será que vai acabar a empresa? Porque assim, literalmente 80% do faturamento sumiu. Boa parte do operacional, assim, do dia a dia a gente não tinha o que fazer, porque era a operação, né? Olha o Vale da Morte aí. E cara, aí, né? De a novo, gente pensou né? assim, de novo, vamos ter que virar o barco um pouquinho pro lado, começou a olhar para outros mercados. Nessa brincadeira aí, surgiu a Porto Seguro, né? Eles já estavam, então, com 4 POCs rodando de conta digital. A gente entrou como sendo a 5ª opção. E aí eu acho que essa parte até o Orlando comentou, a gente foi um dos selecionados e acabou aí iniciando um processo de M&A com eles. Mas tu vê, cara, o começo do ano, assim, a forma como o ano começou e como ele terminou seria uma coisa que você diria assim, cara, eu não acredito o que aconteceu. Porque quando começou a gente tava pensando assim, cara, eu acho que agora acabou essa brincadeira aqui, tá? Foi mais ou menos assim. Enfim, quando a gente começou o M&A com a Porto, ele começou assim bem despretensioso. Quando a gente começou a operar com eles, assim, a gente pensava assim, cara, a gente já negociou com muita empresa grande ao longo dos 8 anos. Não era a primeira vez. Então, beleza, a gente pensava lá no fundo M&A, mas era uma coisa que, sinceramente, a gente não apostava todos os ovos lá. Era tipo assim, beleza, deixa rodar. Se der boa, a gente vai lá e começa a olhar. E quando a gente começou a avançar no projeto com eles, que eles convidaram a gente para uma conversa. Nessa conversa, tava lá o head de M&A da Porto, o diretor lá, que hoje é o nosso presidente de conselho, e a gente conversando e tal com eles assim, então, a gente quer saber se vocês têm intenção de fazer um M&A, a gente teria esse interesse e tudo mais. Eu acho que a estratégia casa muito, assim, a gente unir forças. E daí a gente, assim, né, tu faz aquela cara lá de... Tá bom, vamos ver, mas eu acho que sim, né? Formado em teatro, né? Não querendo, né, por dizer fora que quer diz fazer que não, mesmo. mas por dentro lá, sim. Já dá pra assinar, o cara... E aí a gente acabou topando, então a gente assinou lá uma proposta não vinculante que fala, que dá, que mostra os termos iniciais da negociação. E assim, nessa hora, quando tu recebe esse tipo de proposta, cara, é o tipo de coisa que tu já pensa assim, né? Tipo, todo um sonho que já desde o começo da empresa e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, não tem nada assinado. Então, cara, beleza, é uma puta oportunidade, tu sabe que vai mudar a tua vida, tu sabe que vai mudar, é uma oportunidade pra tua empresa mesmo crescer, né? Pra você crescer como pessoa. Só que não tem nada assinado. Então, tem muita água pra rolar ainda. E isso a gente percebeu na pele quando começou essa parte de dia a dia do M&A. Porque eu nunca tinha participado, nem em Orlando. É o tipo de coisa que quando você escuta dos outros, assim, você não tem muita noção, né? Só quando tu passa por aquilo que você sabe. Mas, assim, eu acho que o que foi fundamental foi até a presença da Kátia, porque ela sabia muito, assim, qual era a dosagem de informação que dá na hora certa. Então, vou botar isso aqui na mesa primeiro, depois eu boto aquilo lá. Ela soube guiar de uma forma muito, acho que legal, tanto para Porto quanto para a gente. Porque, assim, a gente não tinha nenhum esqueleto no armário, né? Quando o pessoal fala. A gente não tinha nenhum problema societário, a gente não tinha nenhum problema contábil. Tava tudo certo, né? Era mais a questão de, tipo assim, como guiar a negociação. Dar as devidas informações Exatamente. no tempo que precisa. Né? Exatamente. Era muito isso, assim. Então, eu acho que a Kátia, nesse momento, ela foi fundamental. Porque quando tu tá ali e tu sabe a oportunidade que tu tem, gera uma ansiedade muito grande que dá até medo de fazer alguma besteira. Imagina o Mike e o Rano botando aqui, Kátia, tudo tá aqui, ó. Daí ela fala assim, não, a gente vai botar só isso aqui, ó, para agora. É. Mas isso aqui, não, é só não, depois. muda, desespero. Não, Mas será que não? Isso aqui agora. Calma. Era mais ou menos por isso. E aí a gente falava muito naquela época com o Rafa Silva, com o Dieter, com ela. Ficava muito tempo falando com eles para, tipo assim, dar uma cadência, esperar um pouco, segurar os ânimos. Ansiedade, né, cara?
segurar os ânimos, porque é o tipo de coisa que, assim, beleza, o projeto de dia continua, você está trabalhando, mas ao mesmo tempo você tem essa outra rotina que é acompanhar a M&A, ter esse contato E não com o pessoal pode falar da com Porto. ninguém sobre isso, né? Exatamente. Cara, mas assim, NDA Senão você não, assinado, NDA não pode falar assinada, você só fala com o teu sócio e, é que a cara... ansiedade deve ser extrema porque é uma coisa que pode mudar a tua vida, né? Exato. Então, E isso eu acho que é o que mais, assim, tu pensa, assim, né? Tipo assim, eu acho que tu pensa muito em como vai mudar a tua vida, de onde tu veio e como isso muda. E, ao mesmo tempo, assim, como tu pode levar a tua empresa para um novo patamar hoje, na época, porque era, de fato, muito complementar as soluções. A gente via que com a Porto a gente poderia ser muito mais forte, com eles... com eles também poderiam... Toda essa estratégia, na verdade, que eles estão começando, se você está escutando e for lá botar o Porto Seguro Bank ali no Google, vai ver o quão grande está sendo essa estratégia. Eles estão patrocinando Fórmula 1, eles estão patrocinando muito evento, vão lançar um cartão oficial da Fórmula 1. E toda a estratégia da conta na Porto Seguro, ela vem de um planejamento estratégico de dobrar a quantidade de clientes deles nos próximos 5 anos. Olha só, E a conta é a caraca. estratégia central desse Imagina, negócio. Então, a gente estaria entrando para ser tipo um player fundamental no crescimento da Porto para os próximos 5 anos. Então, beleza, pô, aí saber disso te dá ainda, né, pô, uma ansiedade enorme, mas, cara, não só uma ansiedade, tipo assim, aquele frio na barriga, que é legal, mas também uma sensação de, poxa, olha que animal que a gente pode construir. O impacto que vai causar. Né? Mas, de novo, não tem nada assinado ainda, né? Então, tipo assim, tu vai construindo tudo isso na cabeça, é inevitável. Mas tem que sempre dar um passo para trás, botar o pé no chão e falar, cara, calma. Tem que ter uma Cláudia sempre, relaxa. Sempre... Que nem o Dieter falava assim, calma, que até não tiver assinado, tá dinheiro não cair na conta. Isso aqui não existe, assim. Então, era um acompanhamento que a gente fazia com ele, assim, todo dia. Assim, era todo dia ligação até 1, 2 da manhã para conversar, para se alinhar, para dar uma acalmada nos ânimos da galera. Porque foram 6 meses de negociação, não é o tipo de coisa que você faz em pouco tempo. Então, primeiro você passa pela DD de documento, financeira, contábil, eles fizeram uma due diligence técnica também, eles avaliaram a parte técnica, avaliaram boa parte técnica da empresa, para entender se de fato assim era o que de fato eles estavam... Se o que eles precisavam realmente era o que iam encontrar ali. Então, deu tudo certo, tudo estava encaminhado. Chegou o dia da tal assinatura, né? A gente foi lá para Faria Lima, lá no escritório jurídico da Porto. Um ponto que eu acho que é legal de comentar é que toda essa negociação foi feita home office. A gente não conheceu ninguém presencial, porque era tipo fim de pandemia, né? A gente só conheceu o pessoal presencialmente no dia da assinatura. Foi o único dia, assim, foi a primeira vez que a gente encontrou lá o Kaoro, que é o nosso presidente de conselho, o pessoal da Porto que a gente vinha negociando há muito tempo, o pessoal do escritório jurídico. Então foi legal, assim, foi ao mesmo tempo diferente, né? Porque a pandemia trouxe esse diferente, que hoje é o comum, né? Mas era diferente na época. Então a gente assinou, assim, o dia da assinatura foi uma coisa que, cara, é o tipo de coisa que você nunca vai esquecer, assim, né? Você tá ali, quando você vê que assina, você vê que o negócio acontece, cara, eu acho que sai um caminhão das suas costas, assim, de tipo assim, cara, deu certo, porque há 7 meses atrás a gente tava achando que esse negócio não ia dar. E tipo assim, você olha pro lado, vê as pessoas que construíram aquilo contigo, é extremamente gratificante, assim, né? Cara, é o desejo do livro ali do empreendedor, vamos dizer assim, né? E quando a gente olha para trás e viu que a gente nunca teve aquela empresa que fez o livrinho certo, né? Tipo, nunca era aquele gráfico J lá, nunca era aquele gráfico de crescimento constante, era só uma puta sobe, desce. Cara, é uma loucura. Então, quando você olha para trás e vê o que acontece, foi bem bacana. A Porto fez essa estratégia de entrar com vocês, mas foi por conta do esquema da cripto ou era porque ela precisava ela queria a estratégia do BAS, né? Não, era do BAS. Era do Nessa BAS, época, né? a gente... que no fim, até o fim do ano anterior, a gente tá muito focado em cripto, aí virou o ano, né? Aconteceu a paulada ali, e a gente acabou daí olhando para outro mercado. Né? A gente até atende um outro cliente de cripto, mas é num produto mais específico, é um produto lá de emissão de cartão, de autorização de compra de cartão, mas era mais pelo foco do BAS mesmo. Né? E o BAS, na verdade, por trás a gente já tinha um core bancário operando esse Banking as a Service, né? Que é os serviços, para quem não sabe o que é Banking as a Service, entenda que é tipo assim, todos os serviços da prateleira de um banco consumidos via API, né? Conectado no sistema. E a gente já tinha um core bancário e o que mais atraía a Porto era, de fato, esse core bancário. Era o sistema que operava o banco.
Porque eles já tinham muitos serviços, eles já tinham cartão, já tinham consórcio, a gama de serviços financeiros deles já era grande. Sim. Agora eles precisavam da cozinha, né? Entendi. Eles precisavam do core bancário, que era o que fazia toda a parte de gestão de saldo, gestão contábil, toda a parte de gestão de saldo financeiro, toda a parte regulatória. Então, tipo assim, quando você tem Que uma não é conta, simples, né? de fato, de banco, a parte regulatória, ela é, de fato, bem complicada, bem complexa. Uhum. Então, todo esse maquinário do nosso lado já estava bem, vamos supor assim, firme. A gente, óbvio, está complementando, né? Porque como é um banco que ele está se desenvolvendo ainda, ele está criando novos serviços e produtos o tempo todo, né? Por mais que ele ainda não lançou todos esses serviços, mas já tem muita coisa no forno. Sim, sim. Cada funcionalidade nova eu tenho que ajustar aqui do meu lado. Então, hoje, vamos supor assim, a gente continua independente, né? Eu posso continuar atendendo outros clientes de mercado, a gente continua Tá, prospectando, legal. vendendo para outros clientes. Isso continua assim. Eu até ia perguntar isso, se depois da aquisição tem essa independência ainda. Isso. Eu acho que esse foi um ponto que a gente quis muito, né? Porque a gente não queria deixar morrer esse lado da Tara, é uma coisa que nos motiva bastante, então isso continua. Mas a gente tem daí uma vertical que é exclusiva, né, para Porto Seguro, como um cliente hiper, mega, ultra certeza. premium, né? Que é. Então, que fica exclusivamente atendendo eles, né? Mas então a Porto não comprou 100% da TAR. Não, eles compraram 75,4, tá. se eu não me engano. Não lembro exatamente o número agora. Mas, enfim, por aí. E a gente daí ficou com o resto. E, então, a gente também continua independente, né? Os sócios que estavam antes Legal. continuam na operação, tudo normal. A única coisa que aconteceu é que os investidores que, de fato, saíram, né? Então, o Rafa, o Dieter, o pessoal que já tinha investido na gente, saiu. O que é uma pena, né? Porque você gostava muito, assim, do dia a dia com eles, assim, era muito, muito legal, eles agregavam bastante. O Rafa e o Dieter, eles foram pessoas, assim, essenciais pra gente. Eu acho que, não fazendo um jabá, acho que para ser Angels, mas eu acho que são pontos muito importantes. Assim, o investidor, nesses momentos, assim, não só nos momentos ali do M&A, mas pré-M&A também. Então, nesse momento que a gente estava na merda, que a gente estava muito se descobrindo, vamos dizer assim, pivotando, essas pessoas, elas sempre estiveram do lado. Ninguém nunca deu as costas pra gente. Então, tipo, ter um investidor, eu acho que é muito similar ao que eu falei do sócio antes, né? Tu de fato conhecer quem está ali por trás, tu saber que existe uma competência ali, tipo uma entrega, uma confiança. Porque, cara, se tu tiver na merda, tiver alguém que tiver os caminhos, É como se fosse também tu vai dar um jeito. escolher também um bom investidor, né? Não Isso. simplesmente por Não é só dinheiro. pelo cheque, né? Não, só não pelo é, cheque, cara. Não, porque se Pô, for isso é pelo legal cheque também. é pior ainda, porque quando tiver nessas horas O cara aí vai de cobrar de merda, volta. porra, tu vai estar com o cu na mão mais ainda, entendeu? Vai ser pior ainda, cara. Então, se tu sabe que tem um cara ali, puta, pegando a tua mão, te mostrando o caminho, querendo te puxar, porque aí é uma mão dupla, né? Assim, tu vai ter que... o investidor tem que te guiar, querer te guiar, e tu também vai ter que querer pegar na mão do cara e ir, né? Porque quando tá Com certeza. quando tá tudo bem, beleza. Quando tá ruim, tu tem que querer fazer igual, Ó, né? e nessa história do investidor, você que tem uma historinha do Rafa Silva aí no dia da Faria Lima aí, cara. Conta pra gente. Não, então, o Rafa, ele, como todo mundo sabe, eu acho que eu nunca vi esse cara de calça, né? Ele tá sempre de bermuda. E lá não foi diferente, ele chegou de bermuda, mas assim, ó, não chegou só ele. Chegou ele e os dois filhos gêmeos dele, né? Todo mundo de bermuda, os moleques lá de camisa floral, parecia que tava indo pra praia. Eu acho que os caras do escritório da M&A lá, eles nunca viram isso, tá? Chegou 3 caras, assim, de 1,60 m, entrando no escritório, todo mundo de bermuda, parecia que tava vindo do Havaí, assim. E aí chegaram lá, cara, tinha uns come-bebe, assim, na sala, né? Então, tipo assim, um salgadinho ali, uma coca, uma máquina de café. Cara, eu acho que assim, ó, aquela máquina de café, ela nunca trabalhou tanto. Ela não parava, cara. E daí, tipo assim, o salgadinho, o pessoal comeu tudo. Os moleques terminaram com tudo, assim, ó. No final, era lixo. Era só lixo, assim. Cena, Era cara. só lixo, cara. Pensa, deve ser aquela sala, né? Não, era uma puta sala, Puta assim. sala, a sala ostentação. Na beira da Faria Lima, aquela mesa de mármore e mogno, não sei o que, tudo melhor, assim, cara. E uma lixarada, assim, a gurizada terminou com tudo. Mas, assim, foi bem legal. Aí terminou, a gente assinou tudo. No final, trouxeram 3 champanhe. Aí, de certo, eles acharam assim, os caras vão tomar um gole de champanhe e vão pra casa, né? Que nada, terminamos com as 3. O pessoal do escritório foi pra casa e nós ficamos lá ainda. Sério? Terminando o champanhe. Esperando Então, o dinheiro assim, cair na cara, conta. quer saber agora que assinamos também? Agora, né? Agora vamos Relaxa. aproveitar. Também sai aqui um pouco daquele peso, Pô, né, cara, cara? sai, Tinha que sai. comemorar mesmo. Tinha. Foi legal. Foi engraçado essa. Cara, legal. que massa. Porra, isso é... Quem não conhece o Rafa Silva, mas procura lá no Instagram dele, você vai ver, imaginar essa cena e não tem como. O Rafa de bermudinha,
camiseta, fazendo a festa lá na sala, daquela sala pomposa. O Rafa até participou de um podcast com a gente, acho que foi o primeiro... Um dos primeiros. Primeiros episódios. Eu ouvi lá, ele até comenta da gente. Ele comenta de vocês também, eu lembro. Foi uma pessoa muito importante pra gente, Rafa. Ele comentou. Fora as brincadeiras aí, mas foi Sim, muito importante. a gente gosta muito do Rafa. A gente zoa muito ele. Cara, depois disso, beleza. Quando é que vocês fecharam a M&A? Tu lembra assim? Foi do dia 1º de outubro do ano passado. Do ano passado. Aí, vocês pivotaram de novo para B2B, que a Porto começou... 2 anos antes. Então, 2 anos basicamente, antes. a empresa que foi vendida para Porto tinha 2 anos, né? Cara, dizer olha que louco. Menos de 2 anos, né? A A trajetória... gente tem 8 e né? meio, mas a empresa que foi vendida para Porto Isso é tinha menos de 2 anos. Né? Era Isso é muito completamente louco, cara. diferente. Meu, isso é muito Nossa. louco, cara. Isso é muito Completamente. É- Mas é aquele negócio, ela inspirador. era completamente diferente, mas tinha muita coisa no código, no sistema que a gente reaproveitou, né? Você nunca sai jogando tudo fora. Você essa não é a zera, verdade. você não Eu acho que até a experiência não de vocês, né, Mike? Tu e do Orlando, não, com da galera certeza. que participou aqui também, Com né? certeza. Então, gente, e a gente já estava também no mercado financeiro, né? Então, tipo, é muita experiência que agrega, né? Por mais que você vai mudando pro B2B, você tem que aprender umas coisas novas lá, mas no geral, nunca foi tipo assim, vou lançar um software de RH agora, né? Do tipo, tu muda do financeiro pro RH. Não foi tipo isso também. Era sempre mudanças assim, muda uns 20 graus pra cá, muda uns 15 graus pra lá, pera, volta. Não deu certo, volta pra cá. Foi tipo... Corrige o curso. Foi tipo isso, assim, né? Ó, e passado esse tempo, já damos quase um ano já do M&A aí. O que mudou na Atar? O que você pode dizer aí pra gente? Cara, eu acho que o que mais mudou foi... A rotina é diferente, né? Uma rotina mais executiva, assim, agora que você está no dia a dia junto com a Porto. É muito legal, assim, porque tudo que você faz agora, a proporção é muito grande. Então, quando você pensa no produto na Vertical Porto, é sempre pensando em milhões de clientes, é sempre pensando numa estrutura muito parruda, é sempre pensando... não que a gente não pensava em segurança, mas pensando muito em segurança. Claro. Né? Então, tipo... e isso eu acho que é o mais legal, porque antes você construía um produto pensando assim, tomara que escale. Agora, tipo, tu tem certeza que vai escalar. Ele já nasce grande, né? Então o Porto Seguro começou agora a estratégia de banco, eles já vão nascer como um dos 5 maiores bancos do Brasil. Então, é outro nível de proporção. Então, isso eu acho que é muito legal, tu enxergar esse tipo de proporção. Tu montar esse tipo de time, porque tinha muito time que a gente não precisava ter pelo nosso tamanho, hoje a gente é obrigado a ter. Então, participar dessa construção ter sido, tipo assim, uma experiência, eu acho que incrível, assim, uma coisa que, além, vamos supor, da oportunidade de negócio, participar dessa experiência tem sido muito legal. E na estratégia da Atar B2B, vamos dizer assim, né, a gente tem crescido também bastante, a gente continua pegando muito cliente, eu acho que o selo da Porto Seguro foi muito legal para a gente, né, querendo ou não, é um carimbo de qualidade. Confiança, né? Então, tem sido super legal, a gente hoje, o nosso foco é automatização de pagamento. Então, por exemplo, assim, vou dar um casezinho bem rapidinho, assim, tem uma empresa de delivery, que eles são tipo um Uber de entrega de motoboy, então, tipo assim, você contrata o motoboy fazer o delivery, basicamente isso. Se tu quiser, pode falar o nome da empresa. É a B-Delivery, que é o nosso B-Delivery. cliente. São muito fortes no Nordeste, estão vindo para cá agora com mais força. Sim. E eles têm em torno de 400 mil motoboys Brasil afora. Então, por exemplo, assim, para fazer toda a automatização de pagamento desses caras, não tem como um ser humano ir lá digitar todos esses Pix, esses TED na mão. Quantos que é? Em torno de 400 mil motoboys. 400 mil. Quantas entregas esses caras não fazem? São muitas entregas, cara? então a Meu partir de Deus cada do céu. entrega a gente já gera um pagamento, você consegue acompanhar todo esse histórico em extrato de uma forma fácil, para conciliar de uma forma fácil, tudo integrado Caraca. via API. Então, assim, a gente faz também muitas campanhas de cashback, então marcas grandes como tipo uma Electrolux, essas empresas que querem fazer uma campanha maior, assim, às vezes de cashback, a gente também tem soluções que fazem isso. Olha só. Resumindo, assim, tudo que for necessário para automação de um Pix, ou algum pagamento de conta, ou alguma TED. TED, hoje em dia, o pessoal nem, acho que nem lembra o que é, né? A minha irmã não vai nem saber o que é. Ela tem 12 anos, ela não vai nem saber o que é TED. Mas, enfim. Talvez ela não saiba nem o que é Pix, né? Porque a coisa muda tão rápido. Mas, então, tudo que for automação de pagamento é o que a gente faz hoje. Tem uma parte pegada Banking as a Service, mas a gente está se especializando cada vez mais aí na parte de automatização de pagamento. Quem quiser saber mais, vai lá, Cara, aproveita. atarb2b.com. Onde é que a gente acha a Tar? Onde é que a gente acha o Mike? Como é que tu... Legal. No Instagram é @atarb2b, é literalmente @atarb2b mesmo, de B2B, né? E o meu Instagram é @mikealanp. Mike é importado, né? Mike, tipo Bem Mike diferente. Tyson. Soletra aí pra gente. Mike. Isso. No LinkedIn, Mike é Mike Alan. M-I-K-E-A-L-L-A-N de navio. P-E, P de pato, tá? E no LinkedIn é Mike Alan Pelin.
E a gente sempre fala muito, assim, inevitavelmente, sobre mercado financeiro, fintech, que é a nossa praia, né? Então, quem quiser saber um pouco mais, acompanha a gente lá. No nosso blog da Atari tem muita coisa legal sobre o mercado financeiro, pagamento e como fazer automatização de pagamento. Legal. Recomendo dar uma olhada lá. Vocês estão contratando, tá? Estamos sempre, né, cara? Todo mundo atrás de programador, né? Você tem que falar para esses gringos parar de contratar nossos programadores, né, Thiago? Pô, cara, já tá difícil conseguir programador aqui. Mas sim, estamos contratando. Quem quiser saber mais, entra no nosso site que tem todas as vagas lá. Boa, Show, boa. Se fechou. tu puder deixar aí alguma dica, uma aí, mensagem final aí Cara, pro a mensagem eu acho que vai empreendedor. ser de agradecimento pros meus sócios. Eu acho que são pessoas que, putz, construíram tudo que... Me ajudaram a construir, acho que tudo que eu tenho na minha vida hoje. São pessoas que foram fundamentais para mim. Tem muita gente boa que passou pela Atari, muito funcionário que, putz, a gente leva aí no coração, mas... então, agradecer, acho que todo mundo que participou dessa história. Tem muita coisa para rolar ainda, não acabou, né? Tem muita coisa para rolar ainda. Mas agradecimento especial aí ao Orlando, a Kátia, ao Rafa Trisotto, né? Amigo do Thiago aqui. O Rafa Silva e o Dieter, que são pessoas, acho que nos ajudaram muito aí nesse caminho até aqui. Que massa, cara. Obrigado por ter vindo. Imagina, cara. Obrigado pelo convite aí. Massa, massa. Bom, antes da gente terminar aqui, eu queria deixar um recadinho que a SC Angels, a gente abriu recentemente um programa de mentoria, né, Thiago? Exato. Então, quem quiser, startup que quiser se inscrever, entra lá no nosso site, scangels.com.br. Tem lá, inscreva-se para mentoria, solicitar mentoria, logo na página inicial. Então, se quiser, está aberto lá para todo tipo de startup. A ideia é... Você não está na fase de investimento ainda, né? A gente consegue ajudar vocês também na fase de mentoria, né? Tentar entender e talvez até preparar você para essa fase de investimento. Então, cola lá que é bem legal. Tá? Boa. Bom, nas redes sociais, sou Sidney Ramada, Sidney com Demudo Y no final e Ramada com H, hein, gente? Tá treinando muito bem, Tô treinando muito bem. Gente, não esquece também de, por favor, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Estamos também no Spotify, dá uma colada lá que também é bem legal. Dá uma força. Vai lá no @scangels.com.br, lá no nosso Instagram, lá também tu vai achar bastante conteúdo relacionado a investimentos em startups. A gente tem agendas que a gente faz, Connect Day, Pitch Day, alguns vários eventos. Founders to Founders também a gente está promovendo. Então, cola lá, quer saber mais sobre o ecossistema de investimento, cara, @scangels.com.br, vai encontrar bastante coisa lá dentro. Beleza, gente? Ramada, obrigado. Mike, obrigado. Eu sou @da Silva de verdade, gente. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Sebrae.